Meus prezados e queridos irmãos, meus distintos alunos, nesse momento eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês. Essa feita para trazer mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD, lições bastante edificantes que nós temos estudado até aqui. Dessa feita nós estaremos fazendo um comentário da lição de número 7 de 17 de maio de 2026. A lição de hoje traz como título Uma prova de fé, a entrega de Isaac. Nós temos trabalhado aqui sobre essa personagem, Abraão. Nós temos falado sobre as promessas que Deus fez a Abraão. Falamos na aula passada sobre o cumprimento dessa promessa, que foi a chegada de Isaac, filho de Abraão e Sara. E nessa lição nós iremos falar um pouco sobre Deus provando a fé de Abraão quando ele pede o filho da promessa em sacrifício. Então, esse será o tema que nós estaremos estudando nesta lição. O texto áureo da nossa lição, ele vai reaparecer na leitura bíblica em classe, portanto só vou lê-lo, mas não vou estar comentando nesse momento. Ele diz o seguinte: E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Gênesis 22, 2. A verdade prática nos afirma: Abraão confiava no Senhor a ponto de dizer a seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. Aqui, esse texto aqui da verdade prática, essa afirmação, ela está dentro do contexto do texto que nós estaremos lendo, os textos bíblicos, e ficará mais claro. Mas aqui eu destaco a ideia da confiança que Abraão tinha em Deus, e diante de um pedido inusitado, diante de algo que jamais Abraão esperaria que Deus viesse a pedir, algo dessa natureza, mesmo porque o próprio Deus é contra sacrifício humano. E agora, de repente, Deus pede o seu filho em sacrifício. E diante do questionamento do seu filho sobre onde estava o cordeiro, já que eles já haviam preparado o altar para o sacrifício e tinha tudo menos o cordeiro a ser oferecido. E Isaac então pergunta a Abraão, seu pai, onde estava o cordeiro. E ele vai exatamente dizer esta frase: Deus proverá para si o cordeiro. Jeová Jireh, o Deus proverá. Essa foi a resposta que Deus daria, uma providência quanto ao cordeiro do sacrifício, uma vez que ele não tinha cordeiro e ele iria de fato sacrificar o seu filho, porque esse foi o pedido que Deus havia feito para provar a fé de Abraão. A leitura bíblica em classe, ela está no livro de Gênesis, capítulo 22, o verso 1 ao 11. Para nós aqui situarmos esse contexto, já que o capítulo 22, ele de uma certa forma retoma ou menciona indiretamente os fatos do capítulo anterior, que é o capítulo 21. No capítulo 21, nós temos o nascimento de Isaac, e nós temos aí no capítulo 21 o despedimento de Agar e Ismael, quando eles são mandados embora de casa. Nós vamos ter aí nesse capítulo 21 o pacto que Abraão faz com Abimeleque, uma vez que Abraão foi morar um tempo na terra de Abimeleque, e chegando lá ele, na verdade, da mesma forma que ele havia feito quando foi para o Egito, ele vai mentir
aí para o rei de Gerar, que é Abimeleque, de que Sara era a sua irmã, e Abimeleque toma Sara como esposa, mas não chega a ter relações sexuais com ela, e ele vai ser alertado quanto ao que ele havia feito, ao mal que ele havia feito, e então Sara é devolvida para Abraão. Abimeleque, ele é abençoado pela presença de Abraão, e ele faz um pacto com Abraão, sabendo do potencial de Abraão e do crescimento da geração de Abraão. Ele faz um pacto de paz com Abraão para que no futuro ele não viesse a lutar contra o seu povo. Então, basicamente, esse é o contexto que antecede o texto que nós estaremos lendo aí, que é do capítulo 22, o verso 1 ao verso de número 11. Eu vou estar lendo até o verso de número 12, porque aí traz um contexto mais completo do texto. Então, Gênesis capítulo 22, o primeiro verso, nos diz assim: E aconteceu depois dessas coisas, esses fatos que eu citei há pouco instante, e aconteceu depois dessas coisas que provou ou tentou Deus a Abraão, a depender da versão, aqui a lição e a versão que Cristo fala tentou, mas na verdade aqui a expressão mais correta não é tentar, é provar, porque à luz de um contexto maior da Bíblia, à luz de um contexto remoto, Deus ele não tenta ninguém, porque assim como ele não pode ser tentado, ele também não tenta ninguém. Então isso é algo defendido na própria Bíblia, e jamais Deus vai tentar o homem, mesmo porque a tentação ela tem como objetivo a queda do homem. Então aqui onde lê-se tentou Deus a Abraão, lê-se provou Deus a Abraão. Então o texto diz que aconteceu que depois dessas coisas provou Deus a Abraão e disse: Abraão, ele chama por Abraão, aqui temos um vocativo, Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Abraão já conhecia a voz de Deus, e diante da voz de Deus, do chamado de Deus a Abraão, ele vai se apresentar dizendo: Eis-me aqui. E aí o verso de número 2, temos agora o que Deus passa a exigir agora de Abraão. É importante nós observarmos que Deus manda Abraão sair da sua terra, meio da sua família, da sua parentela, para um lugar que ele haveria de mostrar a Abraão, que até então era Abrão. E ele foi, pela fé. Agora Deus vai fazer um pedido a Abraão, um pedido também que envolve fé. E Abraão novamente prova que ele é um homem de fé. Chegando à conclusão do que a Bíblia fala, que Abraão ele foi justificado não por obras, mas por fé, porque ninguém pode se justificar diante de Deus pelas obras. Então o texto, no verso 2, diz o seguinte: E disse Deus então a Abraão: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Esse verso de número 2, ele tem uma profundidade que, por mais que eu tente esgotar a profundidade desse texto, certamente numa segunda leitura ainda teria muita coisa para dizer. Mas eu quero minimamente chamar a tua atenção para refletirmos no verso de número 2 sobre o pedido de Deus e a forma como Deus ele faz o pedido a Abraão, porque a maneira como Deus dirige a Abraão é exatamente a maneira como Deus dirige ao homem em todos os tempos, em todas as épocas. O próprio evangelho que Cristo veio pregar, ele é um evangelho do esclarecimento. Ele não é um evangelho de manipulação, de enganar as pessoas, de vender para as pessoas
um produto ou apresentar às pessoas um produto que tem na vitrine, mas não tem no estoque, este não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não é maquiado, ele é no preto e no branco para dentro da nossa linguagem. E Deus, ao falar com Abraão, ao pedir algo a Abraão, Deus ele faz questão, vamos dizer assim, de deixar bem claro para Abraão a natureza, a complexidade do pedido que ele estava fazendo, ou da ordem, melhor dizendo, que ele estava dando a Abraão. Ele diz o seguinte: primeiro é uma ordem, não é nenhum pedido. Toma agora, ou seja, agora que você já tem o seu filho Isaque, toma agora o teu filho. Deus faz questão de dizer que Isaque era o filho de Abraão. Para que não houvesse nenhuma dúvida, Deus dirige a Abraão dizendo: toma agora o teu filho. E não para por aí. Ele vai dizer o seguinte: toma agora o teu filho, o teu único filho. Lembrando que Ismael já havia sido despedido de casa, e na verdade o herdeiro da promessa era Isaque, que era, no caso, o único herdeiro da promessa. Então Deus ele vai, além de dizer para Abraão que era para ele tomar o seu filho, ele faz questão de dizer: ó, é o teu único filho. Toma agora o teu filho, teu único filho, e ainda acrescenta Isaque. Que Abraão poderia pensar em Ismael e quem sabe buscar Ismael. Mas aqui Deus deixa bem claro: olha, toma teu filho, é o teu único filho, e esse filho é Isaque, não é Ismael. É o filho da promessa que eu estou dizendo para você tomá-lo. Tomá-lo para quê? Aí o texto prossegue. Se ele dá, Deus ainda dá mais uma outra informação, para deixar bem claro o tamanho da ordem que Deus dá a Abraão. Ele vai dizer: toma o teu filho, depois teu único filho, Isaque, vai dar o nome, e ainda acrescenta: a quem amas. Fica deixando bem claro que o que Deus estava pedindo era o filho, era o único, era Isaque, e Isaque era o filho do amor de Abraão. Então Deus está mandando exatamente Abraão tomar este menino, este filho, e diz: vai à terra de Moriá. Toma o menino, vai à terra de Moriá, e aí na sequência, oferece-o, oferece quem? A Isaque. Oferece-o ali em holocausto. Oferecer Isaque em holocausto. O que é um holocausto? Um holocausto era exatamente um tipo de oferta que ela era totalmente queimada diante de Deus. Diferente das outras ofertas de animais, que queimava-se uma parte e a outra parte era os sacerdotes, os levitas se alimentavam, o próprio ofertante. Aqui não. Aqui o que Deus está pedindo a Abraão é o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem ele ama, e está pedindo em holocausto. Ou seja, para que ele fosse totalmente queimado, oferecido sobre um altar. Coisa que Abraão, por vir de uma terra pagã, poderia ser comum lá na terra de Abraão, na sua parentela, no povo idólatra, mas para o Deus da promessa, isso aqui era algo impensável. Mas era exatamente o que Deus estava pedindo a Abraão. Pegue, ofereça-o em holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Bem interessante, porque nessa conversa de Deus com Abraão, sempre está aqui surgindo momentos desafiadores. Deus agora pede o filho, ainda diz: olha, você vai subir ao Monte Moriá e eu ainda vou te mostrar onde vai ser o sacrifício. Nem diz onde é. Vai andando para a montanha e lá eu vou te mostrar onde você irá sacrificar o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem ama.
era o que Deus estava pedindo a Abraão. E aí, qual foi a atitude de Abraão diante da ordem de Deus? O verso de número 3. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou os jumentos, ou o jumento, o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho, fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Isso é de uma profundidade de nos chamar a atenção a atitude de Abraão, que diante do que Deus estava pedindo, da fala de Deus, da seriedade do que era aquele pedido, aquela ordem, talvez um outro pai ou uma outra pessoa teria tentado negociar com Deus outra coisa, e caso não conseguisse uma negociação, pelo menos pedir mais um tempo para ficar na companhia do seu filho. Mas não foi isso que aconteceu com Abraão. Isso nos ensina muito. Por quê? Porque isso nos mostra que aqueles que têm uma relação com Deus, obedecer à voz de Deus é algo espontâneo. Não há questionamento do porquê eu devo fazer, isso é absurdo, não. Porque uma vez que nós conhecemos a voz de Deus e sabemos quem Deus é, e se de fato for Deus que está falando conosco, nós temos que admitir que Deus sabe o que faz, que Ele está certo. Então, diante do pedido de Deus, do Deus que havia dado o filho a Abraão, e agora esse Deus estava pedindo em holocausto, Abraão, ele não questiona, ele adora a Deus através do sacrifício que ele vai fazer do seu filho. E aí o texto diz que então Abraão, ele levantou pela manhã de madrugada. Ele não ficou enrolando, esperando no outro dia, deixa dar o dia amanhecer, deixa dar meio-dia, não. Abraão, ele se dispôs, diz o texto, ele se levantou, Abraão, pela manhã, bem cedinho, de madrugada, arrumou as coisas no jumento, tomou consigo 2 servos e Isaque, e 2 dos seus servos, e ainda cortou lenha, fendeu lenha, e já levou a lenha, para não correr o risco de chegar lá e não ter lenha para fazer o holocausto, faltar para o holocausto. Ele já leva lenha, leva fogo, leva o cutelo, a faca, leva tudo que era corda, tudo que era necessário para sacrificar o seu filho. E diz então que ele fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ou seja, obedeceu à voz de Deus. Aí o verso 4. Aí eles andaram, pelo que o texto dá a entender aqui, durante 3 dias, até chegar ao lugar onde Deus ainda ia mostrar, ali no Moriá, no Monte Moriá. E diz que, verso 4, e ao 3º dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Aí Deus mostrou, é aquele lugar, é ali onde você vai sacrificar o seu filho. Verso 5, e disse Abraão aos seus moços, os 2 moços que ele havia levado, ficai-vos aqui com o jumento que ele havia levado para levar lenha e algum mantimento, quem sabe, ficai aqui com o jumento, e eu e o moço, ou seja, eu e Isaque, o moço aqui é uma referência a Isaque, e eu e Isaque iremos até ali, e havendo adorado, ou seja, vamos adorar a Deus, e depois de nós adorarmos, nós vamos tornar-nos para vocês. Que é interessante, porque Abraão sabia que Deus havia pedido o seu filho em sacrifício. E ele não questiona, ele adora. E agora então ele diz para os moços, vocês ficam aqui, porque eu e o meu filho Isaque,
nós vamos até aquele monte, lá nós vamos adorar a Deus, vamos apresentar o holocausto a Deus, e depois nós vamos voltar. É claro que a gente não pode estar colocando no texto aquilo que não está expresso, mas essa linguagem aqui, ela mostra exatamente o verdadeiro conceito da fé, que é a prova daquilo que não se vê e a certeza de algo que se espera. Abraão sabia que Deus providenciaria o cordeiro, que Deus daria um jeito, se fosse possível, ou se fosse preciso, melhor dizendo, ele ressuscitaria Isaac mesmo das cinzas. É isso que Abraão está dizendo com essas palavras. Nós iremos adorar e depois nós voltaremos, nos tornaremos para vós. É o que Abraão vai dizer àqueles moços. Verso de número 6. E tomou então Abraão a lenha do holocausto e pôs a lenha sobre Isaque, que seria o próprio holocausto. A oferta seria Isaque. Abraão toma a lenha e coloca nos ombros desse adolescente, de Isaque, para que ele leve a lenha com a qual ele mesmo seria queimado, seria oferecido como holocausto a Deus. Então tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele, Abraão, tomou o fogo para acender a lenha e o cutelo, a faca, na sua mão, e foram ambos juntos para o lugar do sacrifício. Aí o verso 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse. Isaque já era um rapazinho, ele vai e certamente ele já tinha costume de ver o seu pai sacrificando animais, holocaustos para Deus, e ele percebeu que ali não tinha o cordeiro para o holocausto. Então ele vai e pergunta ao seu pai, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. E então Isaque disse, eis aqui o fogo, o senhor está com o fogo na mão, eu estou aqui com a lenha, mas está faltando o cordeiro para o holocausto. Onde está o cordeiro para o holocausto? Imagine um pai ouvindo essa pergunta do seu filho, inocente do seu filho. E aí o verso 8, Abraão diz o seguinte, e disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Mais um vocativo. Ou seja, que Abraão diz, olha meu filho, Deus proverá. Vamos organizar o altar e Deus vai providenciar para si o cordeiro. E olha o verso 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali Abraão o altar, fez o altar, pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho. Amarrou Isaque, como se amarra um animal, um cordeiro. Depois de amarrado, deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. Então temos aqui agora Abraão fazendo o que Deus havia mandado. Falou, aí certamente ele diz, meu filho, o holocausto é você. E aí nós vemos a fé por parte de Abraão e também quase não é falado a fé por parte de Isaque. Isaque já como um adolescente, um rapazinho, e Abraão já velho, Isaque poderia relutar, jogar essa lenha fora e dar no pé. Mas tanto Abraão quanto seu filho eram pessoas que já tinham uma fé verdadeira em seus corações. E Isaque ele não reluta e ele se entrega. E é um tipo de Cristo que se entregou por nós de fato, e nós vamos ver que Isaque, ao ser entregue, quando para ser imolado, Deus providenciou um cordeiro, que é exatamente Cristo, que viria substituir Isaque, ali representando a humanidade. Mas nós temos então aqui que Isaque, ele obedece ao seu pai, e então ele é amarrado e colocado em cima da lenha para ser queimado. Verso 10. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo, a faca, para imolar o seu filho.
Então aqui demonstra que Abraão, em momento algum, ele tinha dúvida, ou ele estava inseguro em relação à vontade de Deus. Ele armou a lenha, o altar, amarrou Isaac e pegou a faca, como era costume, degolar a vítima e depois colocar fogo, porque o sangue tinha que ser derramado. Então ele agora vai para o penúltimo passo para oferecer o holocausto, antes de colocar fogo na lenha, que era exatamente sangrar o seu filho Isaac. E o texto diz que ele fez isso. Ou pelo menos ele intentou fazer isso. Depois de ter amarrado o seu filho, ele tomou o cutelo para sangrar, para imolar o seu filho Isaac. Verso 11. Mas o anjo do Senhor, que aqui é uma referência ao próprio Deus, essa questão aqui do anjo do Senhor, é uma referência a uma espécie de uma teofania, um aparecimento de Deus na antiga aliança. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, dizendo. Então foi um brado diante da tamanha fé de Abraão, dizendo: Abraão, Abraão, chama duas vezes, se invocando, Abraão, Abraão, chamando a atenção para que não houvesse dúvida que Deus estava chamando a sua atenção antes dele consumar o seu ato, o ápice do seu ato de fé. E Deus vai dizer o quê? E Abraão então responde a Deus: eis-me aqui. Então disse o anjo do Senhor: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada. Deus proíbe no último instante. Olha, não estenda as mãos, não faça nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Ou seja, aqui Deus está dizendo: olha, Abraão, olha, pare, porque agora, de fato, tu provaste que teme a mim, porque no teu coração tu já sacrificou o teu filho para mim. Portanto, não precisa sacrificá-lo de fato, porque tu já mostraste no teu coração que tu é capaz de entregar qualquer coisa que eu te peço. Portanto, agora eu sei que tu temes a mim, tu não negaste teu filho, teu único filho, portanto não mate Isaac. Aí verso 13, então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. Uma providência divina, certamente. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho Isaac. Aqui está mostrando exatamente o que Cristo fez por nós. Cristo morreu por nós. Não foi nem em nosso lugar, ele morreu por nós, porque espiritualmente nós já estávamos mortos e não servíamos para ser oferecido como oferta por causa do nosso sangue contaminado. Então esse é o texto da nossa lição, uma prova de fé, a entrega de Isaac, que foi o que Abraão fez. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Maravilhoso, maravilhoso esse texto, esta passagem. Eu vou ler aqui o comentário, pontuar alguma coisa se houver necessidade. A introdução. Deus dirigiu a Abraão ao sair de sua terra e do meio de seus parentes para uma terra que ele não conhecia. Deus dirigiu Abraão. O patriarca obedeceu sem questionar, mas a maior prova ainda estaria por vir, que é a que nós acabamos de ver. O Todo-Poderoso chamou Abraão e lhe pediu algo muito difícil, uma resolução jamais vista até então. O patriarca deveria tomar seu filho único, o filho da promessa, a quem ele amava, e oferecê-lo em holocausto ao Senhor. Abraão não hesitou, como nós já vimos, não hesitou em fazer tudo o que o Eterno havia pedido.
Deus estava colocando o patriarca à prova. É o que vamos estudar nessa lição. Primeiro tópico, Abraão tem a sua fé provada. Primeiro subtópico, Deus manda Abraão sacrificar Isaac, nós já falamos, só vou reler. O nascimento de Isaac foi um milagre, como nós sabemos. Sara concebeu um filho quando já estava com 90 anos e Abraão já com 100 anos. Como criança, Isaac muito alegrou o coração de seus pais, com certeza. E agora, como adolescente, o desejo do seu pai e da sua mãe era vê-lo crescer, prosperar, herdar todas as coisas e, de fato, tornar um homem, tornar ali o arrimo, formar a sua própria família. Era o desejo dos pais e que a promessa viesse se cumprir na vida daquele adolescente. Porém, o impensável acontece, que é exatamente Deus pedir o filho em sacrifício. Aqui o comentarista fala algo que eu acho bastante interessante, a Bíblia não fala, mas dá para subentender isso, é que Abraão não fala nada com Sara sobre o que Deus havia pedido. E o ato de não falar, ele também deve ser levado em consideração. Pode-se fazer a leitura dele não falar porque ele tinha certeza que Deus faria alguma coisa, ou pode-se pensar não querer preocupar Sara, mas o certo é que ele não fala nada para Sara, tenta guardar aquilo apenas para si e poupar Sara desse pedido ou de saber dessa notícia. Aprovações, e aqui o comentarista diz algo muito importante, aprovações de nossa vida que não podemos contar para ninguém, nem mesmo para o cônjuge, pois não seremos compreendidos. Sara, ela poderia não compreender o pedido de Deus e, como mãe, tentar interferir. E na nossa vida, no nosso dia a dia, tem coisas que Deus pede para nós e que nós não podemos contar para ninguém, inclusive nem para nossa esposa, os esposos, esposas, porque é uma coisa entre você e Deus. Aqui não está falando de esconder nada um do outro, não, é a questão da relação com Deus. Às vezes acontece algo conosco, Deus nos dá uma direção, e foi a nós que Deus deu aquela direção. E os outros não vão compreender o que Deus está, para onde Deus está nos conduzindo espiritualmente falando. Então, nesse sentido, nós temos que, de fato, ter essa experiência com Deus, porque nem sempre o chamado de Deus para a minha vida, para uma experiência, vai ser necessariamente para a minha família ou para a minha esposa. Eu tenho consciência disso, e nós temos que ter consciência disso. Existem muitos líderes, pastores, obreiros, e a própria igreja ela peca por isso, às vezes em querer cobrar da esposa do pastor, dos filhos do pastor, que eles sejam pastores também, modelo para o rebanho, como se eles fizessem parte necessariamente do chamado de Deus. Quem foi chamado para ser pastor é o pastor. A mulher do pastor deve apoiá-lo, e é bom que apoia, porque o ministério sem o apoio da esposa, dos filhos, é algo bem difícil, mas é necessário que a igreja e o próprio pastor, ele tenha consciência de que o chamado foi para ele. Ele não pode estar sobrecarregando a sua esposa, os seus filhos, para serem modelo para a igreja, para serem como se fossem deuses, porque nem o pastor é. Às vezes, infelizmente, o próprio pastor ele se coloca numa posição acima do rebanho, a própria igreja coloca o pastor, e às vezes o pastor, na maioria dos casos, alimenta essa falsa impressão de que o pastor é um super-homem, é intocável, é mais homem de Deus do que os outros, quando na verdade o pastor só tem uma responsabilidade maior, mas ele é um homem de carne e osso, sujeito às mesmas fraquezas que qualquer membro da igreja. Ele precisa de oração tanto quanto a igreja precisa da oração do pastor. Então, nesse caso aqui,
A prova que Deus dá é para Abraão, não é para Sara. É para Abraão. E Abraão não envolve Sara. Ele faz, no caso que Deus havia pedido e confiando que Deus haveria de prover, como de fato Deus proveu todas as coisas. Subtópico 2. Abraão obedece sem questionar. Ele mostrou que era um homem de fé no mais profundo sentido da expressão. O patriarca levantou-se pela manhã, preparou seu animal, chamou 2 servos, chamou Isaac, preparou o altar, a lenha e foram. E diz, como um gesto de fé absoluta, nós vamos adorar e depois nós vamos retornar a vocês. É uma obediência sem questionamento. E o subtópico 3, Abraão não era perfeito. O patriarca não era perfeito. Ele mentiu para Faraó, dizendo que Sara era sua irmã. Ele consentiu com o jeitinho de Sara para ajudar Deus no cumprimento da promessa, tomando Agar como sua esposa. Ele mentiu para Abimeleque. Então ele não era perfeito. Porém, a sua confiança em Deus era inquestionável e inabalável. A prova que ele estava sendo submetida certamente iria contribuir para aperfeiçoar o seu caráter e tornar a fé ainda mais viva e fundamentada. Abraão tornou-se o pai da fé e, para isso, foi forjado pelas aflições. Eu acho bem interessante quando coloca que Abraão não era perfeito, porque quando nós olhamos assim, não, Abraão era um homem acima da média. Não, ele era um homem que cometeu falha, mentiu, consentiu com algo que não era a vontade de Deus em relação a ter um caso com a serva, uma serva, melhor dizendo, de Sara, com Agar. Então ele era um homem que tinha suas falhas, mentiu, aqui pelo menos 2 vezes, certamente cometeu outras mentiras, mas só que isso mostra a humanidade de Abraão. Mas ele era um homem de fé. Eu acho isso muito interessante, esses exemplos, para nos mostrar que os homens de Deus são homens de carne e osso, passível à falha, mas que a fé é bem mais do que um mero sentimento. A fé é uma questão de uma atitude, de uma decisão de confiar em Deus, a despeito de quem somos, mas confiamos em Deus por quem Deus é. Foi o que Abraão fez diante desta provação. Tópico 2, a promessa confirmada. Primeiro subtópico, Abraão não negou seu único filho. Tal atitude agradou profundamente a Deus. Ainda que Abraão tivesse recebido a promessa de ser pai de muitas nações, seria algo extremamente doloroso e traumático oferecer o próprio filho em sacrifício ao Senhor. Além de receber a promessa que daquele filho ele geraria nações, seria traumático que diante dessa promessa ele tinha que matar o próprio filho. Um trauma ainda mais. Mas o patriarca se dispôs a obedecer, não ficou traumatizado, se dispôs a obedecer mesmo sabendo que seu filho era o único da promessa. E ele fez pela fé. Não foi por um sentimento. Se ele fosse deixar ser levado pelo sentimento, ele não teria entregue o seu filho. Pelo sentimento de pai, não teria entregue. Mas ele deixou ser conduzido pela fé, que é uma entrega, uma confiança, que vai além do sentimento. Então, que nós possamos aprender que muitas das vezes o teu sentimento diante de uma situação, isso não deve configurar a sua vida de fé. Isso para mim é de suma importância. Vai ter momentos na vida que você vai se sentir fraco, vai se sentir sozinho, vai se sentir como se Deus não estivesse ao seu lado, como se você fosse rejeitado por Deus, mas isso é só sentimento. Sentimento é só sentimento. Fé não é sentimento. Fé é atitude, é decisão. Então Abraão não deixou se levar pelos seus sentimentos, sentimento de pai, pela emoção, mas ele deixou-se guiado apenas pela fé, e como diz o texto, o fez pela fé, crendo que Deus
poderia até dos mortos ressuscitar, como está em Hebreus 11, verso 19, sobre a galeria dos heróis da fé. Que Abraão faz isso crendo que Deus poderia retorná-lo, seu filho Isaque, retorná-lo dos mortos. Essa era a tamanha da fé de Abraão. Subtópico 2. Deus viu a obediência de Abraão. Interessante, Deus viu a obediência, ou seja, mesmo antes de consumar o fato, o holocausto, o sacrifício, Deus já tinha visto o que Abraão tinha feito no seu coração e já era o suficiente. Louvado seja Deus. Deus viu a obediência de Abraão. Depois que Abraão construiu o altar do sacrifício, mandou Isaque deitar-se sobre ele e levantou o cutelo para imolar o seu filho. Deus aceitou seu gesto como tendo cumprido o que ele havia requerido e renovou as promessas que ele fizera. Ou seja, o gesto de Abraão diante de Deus foi como se ele tivesse de fato consumado ali, oferecendo o holocausto. E diante desse ato, Deus renovou as promessas feitas a Abraão como o pai da fé, que nele seria bendita todas as famílias da terra e multidões de nações viria dele. Subtópico 3. A promessa de ser uma grande nação se cumpriu. O povo judeu teve origem em Abraão. Nele se cumpriu a promessa divina de ser pai de muitas nações. Jesus era o descendente de Abraão. Jesus, descendente de Abraão. Toda a humanidade foi alcançada pelo descendente de Abraão. Nele todos podem ser agraciados com a salvação. As Escrituras Sagradas mostram que era necessário que Jesus, Cristo, o Filho, se fizesse semelhante ao descendente de Abraão. Hebreus 2, 16 a 18. Por que era necessário? Vejamos. Para que Jesus se fizesse semelhante à descendência de Abraão, era necessário ele se tornar homem, para ser misericordioso e fiel como um sumo sacerdote do povo judeu, para que entendesse o povo, para expiar o pecado do povo, interceder e socorrer aos que são tentados. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, o último tópico, Abraão ofereceu seu único filho. Primeiro subtópico, Isaque, o filho obediente. Quando Abraão levou seu filho ao Monte Moriá para oferecer em holocausto, ele não sabia o que estava prestes a acontecer, no caso Isaque. Seu pai mandou que ele subisse no altar e o amarrou para ser imolado. Isaque poderia ter reagido e, sendo um jovem forte, já um adolescente, não permitir que seu pai levasse a efeito aquele ato. Contudo, ele também era um jovem de fé. Não relutou. Quando seu pai lhe disse, Deus proverá o cordeiro para si, meu filho, ele creu. Louvado seja Deus. Isaque acreditou e submeteu-se a tudo o que o seu pai lhe ordenara, até ser amarrado no altar para ser imolado. Ele submeteu. Subtópico 2. A morte de Sara. Aí encerra a história, né? Depois de passar por tantas provas em sua vida, Abraão viu a sua querida esposa Sara partir para a eternidade. Abraão teve uma vida longa, que ele vai sair de cena, e aí agora vem a história de Isaque. Teve uma vida longa, pois morreu aos 127 anos, longa vida. Desfrutou da companhia de Isaque aí por 100 anos, por 27 anos, ou 28 anos, né, que ele nasceu com 100. Pelo menos por 27 anos ele desfrutou da companhia de seu filho Isaque, uma vez que ele morreu com 127 anos. Sara é a única mulher, isso aqui é bem interessante, o lugar de Sara na Bíblia, porque ela é a única mulher, no caso na Bíblia, na história bíblica, que tem a sua idade revelada na morte. Quando ela morre, fala a idade, o que mostra a sua relevância na história do povo judeu. Abraão lamentou e chorou por Sara, sendo estrangeiro naquela terra onde ele estava, em Hebrom. Ele pediu aos filhos daquela terra que ele desse um local
uma possessão para poder sepultar Sara, sua esposa. E aí temos agora o testemunho de Abraão, era tão elevado que os donos daquela terra, os filhos de Et, eles queriam oferecer uma sepultura, um local para Abraão, dá-lo a Abraão para enterrar sua esposa, mas Abraão, ele não era aquele local que ele queria, e ele também não queria nada de graça. Ele queria honrar sua esposa, ele queria ter algo pago, comprado, para honrar sua esposa e não uma doação. Isso aqui é muito interessante. Essa atitude de Abraão. Aí o subtópico 3. Abraão, humilde e sincero. Abraão agradeceu aos filhos de Et, inclinando-se diante de todos, mas fez outro pedido. Ele tinha preferência por outro local para sepultar a esposa, que era a cova de Macpela, né, nesse local aqui. No entanto, não a quis doada como lhe foi oferecido o primeiro lugar. Não queria aquela cova, aquele local, ele não queria que fosse doada, ele queria comprar. Ele a comprou pelo preço devido, pelo preço justo. Nem mais barato, nem mais caro, mas pelo preço que valia. E Abraão então honrou a sua esposa até a morte. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Em conclusão, nessa lição podemos ver que um homem de Deus como Abraão experimentou provas e desafios difíceis em sua vida. O elevado e precioso exemplo de fé, de coragem e de obediência, tanto de Abraão quanto de seu filho Isaque, nos inspiram a ser crentes mais fiéis e mais santos na jornada da vida cristã. Jesus não disse que seus seguidores teriam uma vida fácil, mas disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Interessante que Jesus fala das perseguições, daquilo que os discípulos haveriam de passar, ele haveria de ser assunto aos céus, mas ele diz: olha, eu estou dizendo isso não é para vocês perderem a paz não, mas vocês tenham paz, porque eu venci o mundo. Ou seja, eu estou com vocês e da mesma forma que eu venci o mundo, vocês também terão condição de vencer, porque eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós entendamos que de fato viver pela fé é você decidir ser guiado pela voz de Deus. Um grande abraço, que a paz de Cristo esteja em cada coração, em nome de Jesus. Amém.